E aí galerinha, como é que vocês estão? Continuando aqui nossas videoaulas de revisão, a gente vinha falando sobre processos e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as threads. Pessoal, imagina essa situação aqui. Um editor de textos, ele geralmente executa várias tarefas simultâneas. Edição, formatação, a paginação do texto e verificação ortográfica sobre o mesmo conjunto de dados, ou seja, aquele texto, como se fosse esse texto aqui, por exemplo. Cada uma dessas tarefas podem ser executadas no mesmo processo, economizando recursos do sistema e facilitando a comunicação entre elas. Então, pessoal, imagine a seguinte situação aqui comigo. Pensa bem, a gente tem hoje, nos últimos anos, na realidade, a gente teve uma evolução da multiprogramação e do paralelismo a nível de hardware e a nível de instrução. Ou seja, a gente hoje consegue executar, a gente tem vários processadores dentro de um único die, a gente viu isso lá em manutenção de hardware. A gente também tem a multiprogramação dentro dos sistemas operacionais, com o advento da preempção e dos quantums de tempo para cada uma das tarefas. Então, dentro disso tudo aí, imagina a seguinte situação, olha só. Pense com vocês que, se a gente tivesse, por exemplo, nesse editor de texto, que executa várias tarefas, né? Edição, formatação, paginação. Cada uma dessas tarefas aí, elas fossem implementadas por meio de um processo. Então cada um ia ter que ter o seu espaço de endereçamento de memória, ia ter que ter os seus próprios contextos de hardware, contextos de software, é, teriam que ter uma área compartilhada para a massa de dados entre elas. E a alternação entre essas tarefas que foram implementadas por meio de processo ia ser demorada. Por quê? Porque ia ter que salvar o contexto de hardware, o contexto de software, teria que tirar aquela tarefa que foi implementada por meio de processo, colocar ela na fila de prontos novamente, no scheduler de prontos novamente, puxar outro processo para aquele local. Vendo toda essa complicação e minimizando economizar recursos, se pensou no seguinte: por que não executar várias tarefas dentro de um mesmo processo? Não seria mais fácil? Porque se eles estão dentro do mesmo processo, eles compartilham a mesma área de memória, eles compartilham o mesmo contexto de software, facilita a comunicação de dados entre eles e a alternância entre eles, porque só um contexto aí, no caso o contexto de hardware, seria salvo. Ficaria muito mais simples do computador trabalhar. Então, pessoal, as threads vêm para isso daí. É você conseguir executar várias tarefas dentro de um único processo, de forma assíncrona e paralela, ou seja, de forma independente, cada uma executando independente das outras. É você imaginar, galera, aquele exemplozinho da receita de bolo que eu dei para vocês. Imagina o seguinte, que por exemplo, eu tenho a receita completa. Eu quebrei ela em duas tarefas: fazer a massa e fazer o recheio. Ela está quebrada em duas tarefas. Imaginem, pessoal, que para eu fazer isso eu tivesse que montar duas cozinhas: uma cozinha para massa e uma cozinha para recheio. Ou seja, eu estou desperdiçando recursos, pessoal. Estou duplicando, eu estou precisando de mais espaço, eu estou precisando de mais recursos e tudo mais. Por que não fazer a massa e o recheio de forma paralela e assim, que não seja, a massa pode ficar na frente, o recheio pode ficar na frente em uma mesma cozinha, podendo utilizar dois cozinheiros, se eu tiver eles fazendo, ou o mesmo cozinheiro ficar alternando entre as duas. Não seria muito mais simples? Com certeza, não é verdade? Então, pessoal, esse é o conceito de threads. Aqui nessa imagenzinha nós vemos como é que ele vai ficar. Vejam que as tarefas implementadas por meio de threads, elas ficam dentro de um mesmo processo, de um mesmo espaço de endereçamento, em que
O contexto de software, ou seja, limite de recursos, níveis de privilégios, identificação, é compartilhado entre elas. E o contexto de hardware, que são os registradores, são individuais. Aqui, pessoal, a gente vê um exemplozinho de como isso aí vai funcionar. Olha só, aqui a gente tem o processo, as variáveis globais, aqui em cima, o programa principal, que a gente chama de main thread. Quando ele chama essa subrotina 1, essa subrotina ela pode ser implementada como uma nova thread, ou seja, uma nova tarefa independente do programa principal. Ou seja, o programa principal continua executando, enquanto essa subrotina também está executando em paralelo a ele. O programa principal continua a executar e chama a subrotina 2. A subrotina 2 é implementada por meio de uma thread. Também começa a executar de forma paralela em relação à subrotina 1, que é o thread 2, e a main thread, que é a thread 1 aqui. Certo, pessoal? Geralmente, quando a gente usa linguagens de programação, né, falando do C, a gente faz dessa maneirazinha aqui. Pessoal, cada thread ele vai possuir um thread control block, que armazena as informações do contexto de hardware, ou seja, dos registradores. Por quê? Porque eles vão ter os seus próprios program counter, instruction register, program status word e por aí vai. Além de outras informações exclusivas. Quais são elas? Das informações relacionadas ao programa status word ou a identificação da thread e por aí vai. Quais são as formas de implementação, pessoal, das threads? Nós temos o modo usuário, que é o modelo N para 1, o modo kernel 1 para 1 e o modo híbrido. Pessoal, o modelo N para 1, que é o modo usuário, é o modo em que as threads elas são implementadas por meio das próprias aplicações. Ou seja, as aplicações que vão dividir aquela tarefa em tarefas menores, em várias threadzinhas, e elas vão executar em paralelo. Porém, o sistema operacional ele vai ver todo aquele conjunto de threads como um único processo, ou seja, como uma única thread em execução. Qual é o grande problema disso daí, pessoal? Se uma das threads do modo usuário para, todas as outras vão parar também. Por quê? Porque o sistema operacional ele está enxergando todas aquelas threads que estão executando de forma paralela como uma única thread, pessoal, que está executando de maneira sequencial. Então, olha só como é que funciona isso daí, pessoal. Nós temos aqui o processo PA e o processo PB. O processo PA implementa 3 threads. O processo PB, nós temos 5 threads dentro dele, ou seja, 5 tarefas aqui e aqui 3 tarefas. Isso dentro da visão do usuário, da aplicação. O sistema operacional, ele vê como um único fluxo de instruções, pessoal. Como uma única thread, como se fosse um único processo. Certo? Como se esse processo aqui, ele só tivesse uma única thread, e esse daqui também. Aqui, pessoal, a biblioteca pre-thread em si é um exemplozinho de implementação das threads que a gente vai ter, em que nós vamos ter aqui uma função, olha só, essa funçãozinha aqui, void threads, ela vai receber como parâmetro um valor inteiro, ela vai imprimir isso daqui, olha lá, a sua thread, número do parâmetro que ela recebeu, e pre-thread exit. Aqui a gente começa a execução da função principal. Então, como é que isso aqui iria funcionar? Vamos lá. O sistema começa a executar a thread principal, a função principal. Ele imprime thread principal, que é essa daqui. Aí, eita, lá vou eu. Aí nós vamos declarar uma variável inteira aí. E aqui vamos declarar um vetor, certo? Com 20 posições, a partir do tipo pthread t. Aqui a gente bota, de novo, eu estou pensando que o scroll do mouse, ele está
É como se fosse para descer. Aqui a gente vai fazer um interadorzinho, um lacinho for. Esse laço for, pessoal, ele vai fazer a criação das threads. Então, aqui eu vou estar, a partir dessa função, criando 20 threads. O que é que isso vai acontecer? Quando a minha thread principal chegar nesse for, ele vai começar a chamar essa função aqui, ó. A partir dessa função, ele vai criar 20 threads que vão executar de forma paralela esse mesmo conjunto de instruções, de forma assíncrona e paralela. Quando todas elas executarem, eu posso encerrar a thread principal. Por que eu fiquei aqui dando um comando para encerrar a thread principal? Porque a thread principal ela pode encerrar antes que todas as 20 threads executem. Por quê? Porque estão todas executando, tanto a thread principal como as 20 aqui, estão executando de forma paralela. O modelo 1 para 1, pessoal, já é dos sistemas operacionais mais atuais, em que uma thread de usuário é vista como uma thread no núcleo. Então, esse é o modelo padrão, certo? Que oferece um conjunto de rotinas para o gerenciamento e sincronização das threads. Então, ela vai funcionar dessa maneira aqui, ó. Se eu tenho 3 threads do modo usuário, ele vai ver as 3 threads no modo núcleo. Enrola a língua danada. Se eu tenho 5 threads no modo usuário, ele vai ver 5 threads no modo núcleo. E o modelo N para N é um híbrido, pessoal, em que eu vou ter uma mistura. Eu posso ter, sei lá, em um processo no modo usuário 20 threads e o sistema escalonar isso para 5 threads no modo núcleo. E por aí vai. Então, gente, essa é a nossa revisão sobre threads. Não esqueçam, quem não fez, de refazer o exercício de revisão que vai estar lá no sistema, no SIGA. Lembrando também, galera, que a gente vai continuar com os assuntos, colocando eles dentro do Google Classroom. Então, quem ainda não acessou o Google Classroom, dá uma olhada no SIGA na aba de notícias para poder acessar. No mais é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau, galera.